Existe uma guerra invisível acontecendo neste exato momento. Uma batalha que se desenrola nos lugares celestiais e que impacta diretamente cada decisão que tomamos, cada pensamento que permitimos em nossa mente e cada passo que damos. Em nossa jornada de fé, o inimigo de nossas almas trabalha incansavelmente para nos afastar da presença de Deus, para semear dúvidas em nossos corações e para roubar a alegria que só Cristo pode proporcionar. Mas há uma verdade poderosa que precisamos compreender. Nem todos os cristãos são iguais aos olhos do adversário. Existem alguns tipos específicos de seguidores de Jesus que fazem o diabo tremer de medo, que o fazem recuar e que representam uma ameaça real ao seu reino de trevas. Billy Graham, o grande evangelista do século passado, costumava dizer que o diabo não teme a igreja que ora socialmente, mas teme aquela que ora com poder sobrenatural. Esta profunda reflexão nos leva a questionar: que tipo de cristão somos nós? Será que nossa vida representa uma ameaça real às forças das trevas, ou somos apenas mais um nome na lista de membros de uma denominação? A resposta a essa pergunta pode determinar não apenas nossa eficácia no reino de Deus, mas também nossa capacidade de experimentar vitórias sobrenaturais em nossa caminhada diária. A Escritura nos ensina, em Efésios 6:11, que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para podermos resistir às ciladas do diabo. Esta não é uma linguagem figurativa ou poética, mas uma realidade espiritual concreta que exige nossa atenção e preparo constante. O inimigo não está dormindo. Ele não tira férias nem faz intervalos em seus ataques contra os filhos de Deus. Ele estuda nossos pontos fracos, observa nossos padrões de comportamento e planeja estratégias específicas para nos derrubar. Contudo, quando nos tornamos o tipo de cristão que ele teme, a dinâmica da batalha muda completamente. Billy Graham também afirmava que a maior tragédia não é que os pecadores vão para o inferno, mas que muitos cristãos vivem como se já estivessem lá. Esta declaração tocante revela uma verdade dolorosa sobre o estado da igreja contemporânea. Muitos de nós vivemos muito abaixo do padrão que Deus estabeleceu para seus filhos, permitindo que o medo, a ansiedade e a mediocridade espiritual dominem nossas vidas, quando na verdade fomos chamados para ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. A batalha espiritual é real e constante, mas não somos chamados para lutar com nossas próprias forças. Jesus já venceu na cruz, e essa vitória está disponível para todos os que creem. Porém, há uma diferença entre conhecer teoricamente sobre essa vitória e viva lá, de forma prática e poderosa em nossa experiência diária. Os cristãos que o diabo mais teme são aqueles que não apenas conhecem a verdade, mas a vivem com intensidade, coragem e uma fé que move montanhas. Quando examinamos as Escrituras e observamos a história da igreja, descobrimos padrões específicos de vida cristã que sempre incomodaram as forças das trevas. Estes não são cristãos perfeitos ou super-humanos, mas são pessoas comuns que tomaram decisões extraordinárias sobre como viver sua fé. Eles escolheram confiar em Deus de maneira radical, orar com autoridade espiritual, amar sem limites, obedecer sem questionar e viver com um propósito que transcende suas próprias necessidades e desejos. Primeiro tipo, o cristão de confiança inabalável. A vida cristã é uma sucessão constante de testes e provações que tem o poder de revelar a verdadeira natureza de nossa fé. Muitos começam a jornada com entusiasmo, mas quando as tempestades chegam, quando as circunstâncias se tornam adversas, e quando Deus parece silencioso, sua confiança vacila e sua fé se enfraquece. Porém, existe um tipo especial de cristão que o diabo teme profundamente. Aquele cuja confiança em Deus permanece inabalável, independentemente das circunstâncias que o cercam. Billy Graham testemunhava frequentemente sobre momentos em sua própria vida, quando teve que escolher entre confiar em suas emoções ou confiar nas promessas de Deus. Ele dizia: a fé não é um sentimento, é uma decisão de confiar em Deus, mesmo quando nossos sentimentos nos dizem o contrário. Esta sabedoria profunda revela o segredo da confiança inabalável. Ela não depende das circunstâncias externas, mas da firmeza de nosso relacionamento com o Deus que nunca muda. Tiago 1:4 nos convida a considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações, sabendo que a provação da nossa fé produz perseverança. Esta perspectiva bíblica vai contra tudo o que nossa natureza humana deseja. Naturalmente, queremos evitar dificuldades, fugir de problemas e buscar sempre o caminho mais fácil. Mas o cristão de confiança inabalável compreende que Deus usa as provações
como instrumentos de refinamento espiritual, fortalecendo nossa fé e aprofundando nossa dependência dele. A história de José do Egito ilustra perfeitamente esse tipo de confiança. Vendido como escravo aos 17 anos por seus próprios irmãos, José poderia ter se revoltado contra Deus, questionado sua justiça ou perdido a esperança. Durante 13 longos anos, ele enfrentou escravidão, falsas acusações e prisão injusta. Mas em cada circunstância adversa, José manteve sua confiança em Deus inabalável. Ele não apenas sobreviveu às dificuldades, mas prosperou nelas, porque sua confiança não estava baseada em suas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. O que torna a confiança de José ainda mais notável é que ele não tinha uma Bíblia completa para consultar. Não tinha uma igreja para frequentar, nem um pastor para aconselhá-lo. Tudo o que ele tinha era sua fé pessoal em um Deus que havia se revelado a seus antepassados. Mesmo assim, sua confiança permaneceu sólida como uma rocha, sustentando-o através de anos de adversidade, até que chegasse o tempo de Deus para sua exaltação. Billy Graham observava que Deus nunca prometeu que não teríamos problemas, mas prometeu que estaria conosco em meio a eles. O cristão de confiança inabalável compreende essa verdade de forma profunda e visceral. Ele não espera uma vida sem dificuldades, mas confia que Deus é maior do que qualquer dificuldade que possa enfrentar. Esta confiança não é passiva ou resignada, mas ativa e expectante, sempre aguardando ver como Deus transformará cada situação para o bem daqueles que o amam. O diabo teme esse tipo de cristão porque sabe que não pode derrotá-lo através das circunstâncias. Ele pode trazer tempestades, mas não pode abalar a fé. Pode trazer perdas, mas não pode roubar a esperança. Pode trazer aparentes derrotas, mas não pode destruir a confiança em um Deus que trabalha todas as coisas para o bem. Esta confiança inabalável é como uma fortaleza espiritual que o inimigo não consegue penetrar, não importa quantas vezes ele ataque. A confiança inabalável também se manifesta na forma como lidamos com a oração não respondida. Muitos cristãos permitem que suas orações aparentemente não atendidas se tornem fontes de dúvida e desencorajamento. Mas o cristão de confiança inabalável compreende que Deus sempre responde às orações, embora nem sempre da maneira que esperamos ou no tempo que desejamos. Ele confia que Deus sabe o que é melhor e quando é o momento certo para agir, mesmo quando não consegue compreender os caminhos divinos. Se você quer se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos que fortaleçam sua fé e aprofundem seu relacionamento com Deus, clique no botão de inscrição agora mesmo e me diga nos comentários qual foi a maior prova de fé que você já enfrentou e como sua confiança em Deus foi testada. Suas experiências podem encorajar outros irmãos que estão passando por momentos difíceis. Então não hesite em compartilhar sua história conosco. Segundo tipo, o cristão de intercessão fervorosa. A oração é muito mais do que uma prática religiosa ou um ritual espiritual. Ela é a arma mais poderosa no arsenal do cristão, capaz de mover o coração de Deus e alterar o curso dos acontecimentos tanto no mundo natural quanto no espiritual. O diabo treme diante de cristãos que descobriram o poder da intercessão fervorosa. Aqueles que não apenas oram por hábito ou obrigação, mas que se posicionam na brecha entre o céu e a terra, lutando espiritualmente até que as respostas venham. Billy Graham era conhecido mundialmente não apenas por suas pregações poderosas, mas também por sua vida de oração intensa. Ele costumava passar horas em oração antes de cada cruzada evangelística, intercedendo não apenas pelos perdidos, que ouviriam a mensagem, mas também pelos cristãos que precisavam de renovação espiritual. Graham dizia: a oração é a força mais poderosa disponível para a humanidade, mas é a força menos utilizada. Esta observação revela uma tragédia da igreja contemporânea. Temos acesso ao poder de Deus através da oração, mas muitas vezes falhamos em utilizá-lo plenamente. Em Marcos 11:24, Jesus nos dá uma das promessas mais extraordinárias sobre a oração. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Esta não é uma promessa para orações egoístas ou caprichosas, mas para orações feitas em fé, alinhadas com a vontade de Deus e oferecidas com um coração puro. O cristão de intercessão fervorosa compreende que a oração eficaz não depende da eloquência das palavras ou da duração do tempo gasto orando, mas da fé genuína
e da sinceridade do coração. A história do profeta Elias nos oferece um exemplo poderoso de oração fervorosa. Quando Israel estava sob severa seca há 3 anos e meio, Elias subiu ao Monte Carmelo para orar pela chuva. Ele não orou apenas uma vez e foi embora. Ele orou persistentemente, enviando seu servo 7 vezes para verificar se havia sinais de chuva no horizonte. Na 7ª vez, apareceu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e logo os céus se escureceram com nuvens carregadas de chuva. A persistência de Elias na oração demonstra que a intercessão fervorosa não desiste facilmente, mas continua lutando espiritualmente, até que a resposta se manifeste. Billy Graham observava que a oração não muda Deus, mas muda aquele que ora. Esta perspectiva revela uma dimensão importante da intercessão. Enquanto buscamos respostas para nossas petições, Deus está trabalhando em nossos corações, moldando nosso caráter e alinhando nossa vontade com a sua. O cristão de intercessão fervorosa descobre que o tempo gasto em oração não é apenas sobre obter respostas, mas sobre desenvolver intimidade com Deus e ser transformado à sua semelhança. A intercessão fervorosa também se caracteriza pela oração pelos outros. O apóstolo Paulo demonstrava essa qualidade quando escrevia às igrejas, sempre mencionando como orava constantemente por elas. Em Efésios 1, 16-18, ele diz: "Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento." Paulo não orava apenas por suas próprias necessidades, mas intercedia fervorosamente pelo crescimento espiritual e bem-estar dos outros cristãos. O diabo teme os cristãos que intercedem fervorosamente, porque sabe que suas orações liberam o poder de Deus na terra. Quando um cristão ora com fé e autoridade espiritual, fortalezas demoníacas são derrubadas, cativos são libertados e milagres acontecem. A intercessão fervorosa não é limitada por distância geográfica ou circunstâncias naturais. Ela opera na dimensão espiritual, onde o poder de Deus não conhece limitações. Uma característica distintiva da intercessão fervorosa é a persistência. Muitos cristãos oram 1 ou 2 vezes por uma situação e depois desistem se não veem resultados imediatos. Mas Jesus nos ensinou sobre a importância da persistência na oração através da parábola da viúva. Insistente em Lucas 18:1, a viúva continuou pedindo justiça ao juiz até que ele atendeu seu pedido. Não por compaixão, mas para se livrar de sua insistência. Jesus usou essa história para ensinar que devemos orar sempre e nunca desanimar. Billy Graham testificava sobre experiências pessoais, onde suas orações não foram respondidas imediatamente. Mas a persistência na intercessão eventualmente trouxe resultados extraordinários. Ele dizia: às vezes Deus diz sim, às vezes diz não, e às vezes diz espere. Em todos os casos, sua resposta é perfeita. O cristão de intercessão fervorosa aprende a discernir os tempos de Deus e a confiar em sua sabedoria, mesmo quando as respostas tardam a vir. Terceiro tipo, o cristão de compaixão genuína. O amor genuíno e a compaixão autêntica representam algumas das expressões mais poderosas da natureza de Deus, operando através de um ser humano. O diabo teme profundamente os cristãos que amam com o amor de Cristo, porque sabe que esse amor tem o poder de derrubar muralhas de ódio, curar feridas profundas e transformar até os corações mais endurecidos. Este não é um amor superficial ou sentimental, mas um amor que se sacrifica, que perdoa o imperdoável e que persiste, mesmo quando não é correspondido. Billy Graham era conhecido não apenas por sua pregação poderosa, mas também por sua compaixão genuína pelas pessoas de todas as raças, classes sociais e backgrounds. Em uma época quando a segregação racial ainda era comum nos Estados Unidos, Graham insistiu que suas cruzadas fossem integradas, removendo as cordas que separavam as seções raciais em seus eventos. Quando questionado sobre essa decisão, ele respondeu: Jesus não morreu apenas por uma raça, mas por toda a humanidade. Esta atitude demonstrava um amor que transcendia as divisões humanas e refletia o coração de Deus. Em João 13, 34-35, Jesus estabeleceu o amor como a marca distintiva de seus discípulos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.
Este amor não é opcional para o cristão. É a evidência externa de nossa transformação interna. Quando amamos como Cristo amou, nos tornamos cartas vivas, lidas por todos os homens, demonstrando a realidade do Evangelho, através de nossas ações. A parábola do bom samaritano em Lucas 10, 25-37, ilustra perfeitamente o que significa ter compaixão genuína. Enquanto o sacerdote e o levita, ambos líderes religiosos, passaram de largo quando viram o homem ferido. O samaritano, que era desprezado pelos judeus, parou, cuidou das feridas do homem, levou-o para uma hospedaria e pagou por seus cuidados. A compaixão do samaritano não se limitou a sentir pena do homem ferido. Ela se traduziu em ação concreta e sacrificial. Billy Graham frequentemente enfatizava que o evangelho sem compaixão é apenas filosofia, mas a compaixão sem o evangelho é apenas trabalho social. Esta observação destaca a importância de equilibrar a verdade bíblica com o amor prático. O cristão de compaixão genuína não apenas proclama o amor de Deus, mas o demonstra através de ações tangíveis que atendem às necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas ao seu redor. A compaixão genuína também se manifesta na capacidade de perdoar. Em Mateus 18, 21-22. Quando Pedro perguntou se deveria perdoar até 7 vezes, Jesus respondeu: "Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Esta resposta não estabelece um limite numérico para o perdão, mas indica que o perdão deve ser ilimitado. O cristão de compaixão genuína compreende que o perdão não é apenas uma escolha emocional, mas uma decisão da vontade baseada no exemplo de Cristo. Estevão, o primeiro mártir cristão, demonstrou compaixão extraordinária quando, enquanto estava sendo apedrejado até a morte, orou: "Senhor, não lhes imputes este pecado." Atos 7, 60. Esta oração de perdão no momento de maior sofrimento revela o poder transformador do amor de Cristo, operando através de um coração completamente rendido a Deus. O diabo não tinha resposta para esse tipo de amor sacrificial, que bendizia em vez de amaldiçoar, que perdoava em vez de se vingar. A compaixão genuína não faz distinção entre pessoas dignas e indignas de amor. Jesus demonstrou isso quando comeu com publicanos e pecadores, quando tocou em leprosos e quando tratou a mulher samaritana com dignidade e respeito. Billy Graham seguiu esse exemplo, ministrando a pessoas de todas as esferas sociais, desde presidentes e líderes mundiais até presidiários e pessoas em situação de rua. Ele dizia: "Deus não faz acepção de pessoas, e nem devemos fazer." O cristão de compaixão genuína também se caracteriza pela generosidade. Não apenas generosidade financeira, embora isso seja importante, mas generosidade de tempo, atenção, encorajamento e recursos. Em 2 Coríntios 8, 7, Paulo exorta: "Como porém em tudo, abundais em fé, e em palavra, e em conhecimento, e em toda diligência, e em nosso amor para convosco. Assim também, abundai nesta graça." A generosidade é descrita como uma graça, um presente de Deus que flui naturalmente de um coração transformado pelo amor divino. Billy Graham costumava dizer que o amor em ação é mais poderoso do que o amor em palavra. O cristão de compaixão genuína compreende que as pessoas ao seu redor estão observando não apenas o que ele diz, mas como ele vive. Suas ações de amor e compaixão frequentemente abrem portas para compartilhar o evangelho de maneiras que palavras sozinhas nunca poderiam fazer. A compaixão genuína também inclui a disposição de se sacrificar pelos outros. Jesus disse em João 15:13: "Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos." Embora poucos de nós sejamos chamados a literalmente morrer por outros, somos chamados a morrer diariamente para nossos próprios interesses e conveniências para servir aos outros. Este tipo de amor sacrificial é uma ameaça direta ao reino das trevas, porque demonstra um poder que o mundo não consegue compreender nem reproduzir. Irmão, se este conteúdo tem tocado seu coração e fortalecido sua fé, eu gostaria de convidá-lo a fazer parte da nossa família no YouTube. Clique naquele botão de inscrição e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que possa edificar sua vida espiritual. E uma coisa que eu realmente gostaria de saber: como Deus tem usado você para demonstrar seu amor a pessoas que precisam de compaixão? Conta pra gente nos comentários sua experiência de ser as mãos e os pés de Jesus neste mundo. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje,
para ser encorajado a amar mais como Cristo amou. Quarto tipo, o cristão de submissão completa. A obediência radical a Deus representa uma das maiores ameaças ao reino das trevas, porque ela libera o poder sobrenatural de Deus na vida do cristão de uma maneira que o diabo não pode impedir nem controlar. Quando um cristão escolhe obedecer a Deus incondicionalmente, mesmo quando não compreende completamente os propósitos divinos, ele se torna um instrumento poderoso nas mãos do Altíssimo, capaz de realizar feitos extraordinários para a glória de Deus. Billy Graham demonstrou essa submissão completa quando, ainda jovem e relativamente inexperiente, respondeu ao chamado de Deus para se tornar um evangelista. Muitos ao seu redor questionaram sua decisão, sugerindo que ele deveria primeiro obter mais educação formal ou ganhar mais experiência ministerial. Porém, Graham escolheu obedecer ao chamado divino imediatamente, confiando que Deus o equiparia ao longo do caminho. Esta obediência inicial abriu as portas para um ministério que alcançaria milhões de pessoas ao redor do mundo. John 14:15. Jesus estabelece uma conexão inegável entre amor e obediência. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Esta declaração revela que a verdadeira obediência não nasce da coerção ou do medo, mas do amor genuíno a Deus. O cristão, de submissão completa, obedece não porque é obrigado, mas porque ama a Deus e confia em sua sabedoria infinita. Esta obediência motivada pelo amor é radicalmente diferente da obediência legalista ou superficial. A história de Abraão em Gênesis 22, 1-18, oferece o exemplo mais dramático de submissão completa encontrado nas Escrituras. Quando Deus pediu que ele sacrificasse Isaque, seu único filho da promessa, Abraão não questionou, não negociou, nem procrastinou. Ele levantou-se de madrugada e começou a jornada para o Monte Moriá, preparado para obedecer mesmo ao comando mais difícil que já havia recebido. Esta obediência não era baseada na compreensão, mas na confiança absoluta no caráter de Deus, o que torna a obediência de Abraão ainda mais notável. É que Isaque representava tudo o que Deus havia prometido a ele. Por 25 anos, Abraão esperou pelo filho da promessa. E agora, quando Isaque tinha aproximadamente 30 anos, Deus pedia que ele o sacrificasse. Do ponto de vista humano, isso não fazia sentido. Porém, Hebreus 11:19 nos revela o pensamento de Abraão, porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Sua obediência estava fundamentada em sua fé no poder e na fidelidade de Deus. Billy Graham observava que a obediência é a chave que abre todas as portas das bênçãos de Deus. O cristão de submissão completa compreende que Deus não pede nossa obediência para nos limitar ou nos controlar, mas para nos abençoar e nos usar de maneiras extraordinárias. Cada ato de obediência é uma demonstração de confiança que libera mais da graça e do poder de Deus em nossa vida. A submissão completa também se manifesta na disposição de abandonar nossos próprios planos, quando Deus revela uma direção diferente. O apóstolo Paulo experimentou isso dramaticamente em sua jornada para Damasco. Ele tinha planos específicos de perseguir os cristãos naquela cidade, mas um encontro sobrenatural com Jesus mudou completamente o curso de sua vida. Paulo não resistiu ou tentou negociar. Ele imediatamente perguntou: Senhor, que queres que eu faça? Atos 9:6. Esta pergunta revela o coração de alguém disposto à submissão completa. A obediência radical frequentemente requer sacrifícios significativos. Quando Jesus chamou os pescadores para segui-lo, eles deixando imediatamente as redes, o seguiram. Mateus 4:20. Eles abandonaram sua fonte de renda, sua profissão e sua segurança financeira para obedecer ao chamado de Cristo. O cristão de submissão completa está disposto a abrir mão de qualquer coisa que Deus peça, confiando que Ele proverá tudo o que for necessário. Billy Graham testemunhava sobre momentos em sua vida quando teve que escolher entre a vontade de Deus e suas próprias preferências. Em uma ocasião, ele foi convidado para assumir a presidência de uma universidade prestigiosa, uma posição que oferecia segurança financeira e reconhecimento acadêmico. Porém, após muito jejum e oração, ele sentiu que Deus o estava chamando para continuar no ministério evangelístico. Sua escolha de obedecer resultou em um impacto global que nunca teria sido possível na presidência de uma universidade. A submissão completa também inclui obediência nas pequenas coisas. Jesus disse em Lucas 16:10: Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Muitos cristãos esperam que Deus os use de maneiras grandiosas,
mas negligenciam a obediência nas questões aparentemente menores da vida diária. O cristão de submissão completa compreende que Deus testa nossa fidelidade nas pequenas responsabilidades antes de nos confiar maiores. A obediência radical não é sempre compreendida ou aprovada pelos outros. Quando Noé construiu a arca, ele foi provavelmente ridicularizado por seus contemporâneos, já que nunca havia chovido na terra antes do dilúvio. Porém, sua obediência ao comando aparentemente absurdo de Deus resultou na salvação de sua família e na preservação da raça humana. O cristão de submissão completa está disposto a parecer tolo aos olhos do mundo, para ser sábio aos olhos de Deus. O diabo teme os cristãos de submissão completa, porque não pode prever ou controlar suas leis. Quando alguém obedece a Deus incondicionalmente, ele se torna impredizível do ponto de vista das trevas. Suas decisões não são baseadas em lógica humana ou conveniência pessoal, mas na direção divina, o que frequentemente confunde e frustra os planos do inimigo. Quinto tipo, o cristão de visão clara. O cristão que possui uma visão clara de seu chamado e propósito em Deus representa uma das maiores ameaças ao reino das trevas. Este não é alguém que vive sem direção, seguindo cada vento de doutrina, ou se deixando levar pelas circunstâncias, mas alguém que descobriu a razão pela qual Deus o colocou nesta terra e dedica sua vida inteiramente ao cumprimento dessa missão divina. O diabo teme esse tipo de cristão porque sabe que é quase impossível desviá-lo de seu curso ou fazê-lo desistir de seus objetivos eternos. Billy Graham descobriu sua visão clara, ainda jovem, quando teve um encontro transformador com Deus em um campo de golfe em Charlotte, Carolina do Norte. Naquele momento, aos 16 anos, ele entregou sua vida completamente a Cristo e começou a sentir um chamado para o ministério. Mesmo enfrentando dúvidas e desafios ao longo dos anos, Graham nunca perdeu de vista sua visão de alcançar o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Esta clareza de propósito o sustentou através de décadas de ministério e o capacitou a impactar milhões de vidas. Em Jeremias 1:5, Deus declara: "Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta." Esta passagem revela uma verdade profunda. Deus tem um plano específico e único para cada pessoa antes mesmo do nascimento. O cristão de visão clara compreende que sua existência não é acidental, mas intentional, e que Deus o criou com um propósito específico que ninguém mais pode cumprir da mesma maneira. O apóstolo Paulo demonstrou essa visão clara quando declarou em Atos 20:24: "Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Contento com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus." Paulo tinha uma compreensão cristalina de sua missão, e esta clareza o capacitou a enfrentar perseguições, naufrágios, prisões e, eventualmente, o martírio, sem nunca desistir de seu chamado. A visão clara não se desenvolve da noite para o dia, mas através de um relacionamento íntimo e contínuo com Deus. Em Provérbios 2:9-18, lemos que, onde não há visão, o povo se corrompe. Esta corrupção não acontece imediatamente, mas gradualmente, à medida que as pessoas perdem o senso de propósito e começam a viver apenas para satisfazer desejos imediatos em vez de cumprir objetivos eternos. O cristão de visão clara constantemente busca a face de Deus para manter sua perspectiva focada no que realmente importa. Billy Graham costumava dizer: "A vida sem propósito é como um navio sem âncora, movido por qualquer vento que sopra." Esta analogia ilustra perfeitamente a diferença entre aqueles que têm visão clara e aqueles que vivem sem direção. O cristão com visão clara tem sua âncora firmemente plantada na vontade de Deus, permitindo que ele permaneça estável mesmo quando tempestades emocionais ou circunstanciais tentam desviá-lo de seu curso. A história de Neemias exemplifica o poder de uma visão clara combinada com determinação inabalável. Quando ele soube que os muros de Jerusalém estavam quebrados e que o povo estava em grande aflição, Deus colocou em seu coração uma visão específica: reconstruir os muros da cidade santa. Neemias não apenas recebeu essa visão, mas se dedicou completamente a ela, deixando uma posição confortável como copeiro do rei para liderar um projeto de reconstrução que parecia O que torna a visão de Neemias ainda mais impressionante é sua capacidade de comunicar
e inspirar outros a abraçá-la. Em Neemias 2, 17-18, ele compartilha sua visão com os líderes de Jerusalém. Então, lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. E lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e também as palavras que o rei me falara. Então, disseram: Levantemo-nas e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. A visão clara não apenas transforma quem a possui, mas também tem o poder de mobilizar outros para grandes realizações. Billy Graham possuía essa mesma habilidade de comunicar sua visão de forma que inspirasse outros a se juntarem à missão. Ao longo de sua carreira, ele mobilizou milhares de voluntários, conselheiros e colaboradores que abraçaram sua visão de alcançar o mundo com o Evangelho. Ele dizia: uma visão sem ação é apenas um sonho, mas uma visão com ação pode mudar o mundo. Esta combinação de visão clara e ação determinada resultou em cruzadas evangelísticas que impactaram países inteiros e influenciaram gerações. O cristão de visão clara também se caracteriza pela capacidade de manter o foco, apesar das distrações. Em uma cultura que oferece infinitas opções e constantemente compete por nossa atenção, é fácil perder de vista nosso propósito principal. Porém, aqueles que têm visão clara desenvolvem a disciplina de dizer não a oportunidades boas, para poderem dizer sim às oportunidades que Deus tem para eles. Essa seletividade não é egoísmo, mas sabedoria espiritual. A visão clara também produz uma urgência santa na vida do cristão. Jesus demonstrou essa urgência quando disse em João 9:4: Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O cristão com visão clara compreende que o tempo é limitado e que cada dia é uma oportunidade preciosa para avançar no cumprimento de seu chamado. Esta urgência não produz ansiedade ou estresse, mas uma energia focada e produtiva. O diabo tenta constantemente obscurecer nossa visão através de dúvidas, distrações e desencorajamento. Ele sabe que se conseguir nos fazer perder de vista nosso propósito, ele pode nos neutralizar espiritualmente. Billy Graham enfrentou esses ataques ao longo de sua carreira, incluindo críticas severas de outros líderes cristãos que questionavam seus métodos evangelísticos. Porém, ele manteve sua visão clara e continuou fiel ao chamado que havia recebido de Deus. A visão clara também se manifesta na capacidade de discernir entre o que é urgente e o que é importante. Muitas pessoas vivem constantemente reagindo a crises e urgências, nunca encontrando tempo para se dedicar ao que realmente importa. O cristão de visão clara desenvolve a habilidade de priorizar baseado em valores eternos, não apenas em pressões temporais. Esta perspectiva eterna o capacita a tomar decisões sábias, que produzem frutos duradouros. Outro aspecto importante da visão clara é a disposição de pagar o preço necessário para alcançar os objetivos estabelecidos por Deus. Toda visão divina requer sacrifício, perseverança e frequentemente a disposição de nadar contra a corrente cultural. Billy Graham sacrificou oportunidades de enriquecimento pessoal, recusou ofertas lucrativas para escrever sua autobiografia durante décadas e manteve padrões éticos rigorosos, mesmo quando isso limitava suas opções de ministério. A visão clara também produz contentamento e satisfação profunda na vida do cristão. Quando sabemos que estamos cumprindo o propósito para o qual fomos criados, experimentamos uma paz e alegria que as circunstâncias externas não podem roubar. Esta satisfação não vem dos resultados que vemos, mas da confiança de que estamos alinhados com a vontade de Deus para a nossa vida. Em Filipenses 3, 13-14, Paulo declara: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta declaração revela o coração de alguém com visão clara. Alguém que não se deixa paralisar pelos erros do passado, nem se satisfaz com conquistas presentes, mas continua avançando em direção ao objetivo estabelecido por Deus. O cristão, de visão clara, compreende que seu chamado não é apenas para seu próprio benefício, mas para abençoar outros e glorificar a Deus. Esta perspectiva o liberta do egoísmo e o capacita a fazer sacrifícios significativos pelo bem maior. Billy Graham
frequentemente dizia que se sentia como um baço de barro nas mãos de Deus, reconhecendo que qualquer sucesso em seu ministério era resultado da graça divina, operando através de sua vida rendida. Conclusão. Tornando-se o cristão que o diabo teme. Chegamos ao final desta jornada, explorando os 5 tipos de cristãos que representam as maiores ameaças ao reino das trevas. E agora é crucial que façamos uma reflexão pessoal e honesta sobre nossa própria vida espiritual. Não basta apenas conhecer, teoricamente, essas características. Precisamos permitir que o Espírito Santo nos transforme e nos molde, até que nos tornemos exemplos vivos desses princípios bíblicos em nós. O cristão de confiança inabalável, de intercessão fervorosa, de compaixão genuína, de submissão completa e de visão clara, não são tipos diferentes de pessoas, mas diferentes aspectos do caráter cristão maduro que todos nós somos, chamados a desenvolver. Billy Graham incorporava todas essas características em sua vida e ministério, demonstrando que é possível, pela graça de Deus, crescer em todas essas áreas simultaneamente. A confiança inabalável que exploramos não é produto de uma personalidade naturalmente otimista, mas resultado de anos cultivando um relacionamento íntimo com Deus, através de sua palavra e oração. Quando conhecemos verdadeiramente o caráter de Deus, sua fidelidade, bondade, poder e amor incondicional, menos nossa confiança nele cresce naturalmente, mesmo em meio às circunstâncias mais desafiadoras. A intercessão fervorosa não requer eloquência especial ou conhecimento teológico avançado, mas um coração quebrantado diante de Deus e uma fé simples de que Ele ouve e responde às orações de seus filhos. Billy Graham costumava dizer: Deus ouve até o sussurro mais fraco de uma oração sincera. O poder da oração não está nas palavras que usamos, mas na fé que colocamos no Deus que as ouve. A compaixão genuína flui naturalmente de um coração que foi tocado pelo amor de Cristo. Quando verdadeiramente compreendemos o quanto Deus nos amou, enquanto ainda éramos pecadores, não conseguimos fazer outra coisa senão amar outros com esse mesmo amor incondicional. Esta compaixão se traduz em ações práticas que atendem às necessidades físicas, emocionais e espirituais daqueles ao nosso redor. A submissão completa a Deus pode parecer assustadora para nossa natureza humana, que deseja manter controle sobre nossa vida, mas na realidade é o caminho para a verdadeira liberdade e realização. Quando entregamos completamente nossa vontade a Deus, descobrimos que seus planos para nós são infinitamente melhores do que qualquer coisa que poderíamos imaginar ou alcançar por nossos próprios esforços. A visão clara de nosso propósito em Deus não vem através de revelações místicas ou experiências sobrenaturais dramáticas, embora Deus possa usar esses meios. Mais frequentemente, ela se desenvolve através de um processo gradual de buscar a Deus, servir fielmente onde Ele nos colocou, e estar sensível à sua direção através de sua palavra, oração e conselho de cristãos maduros. Billy Graham frequentemente testemunhava que nunca se considerou especialmente talentoso ou dotado, mas simplesmente alguém que estava disponível para Deus usar. Ele dizia: Deus não procura por habilidade, mas por disponibilidade. Esta humilde nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa que esteja disposta a se render completamente aos seus propósitos. É importante reconhecer que nos tornar o tipo de cristão que o diabo teme não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo de crescimento espiritual que requer disciplina, perseverança e dependência constante da graça de Deus. Haverá momentos de falha e fraqueza, mas estes não devem nos desencorajar, mas nos lembrar de nossa necessidade contínua da misericórdia e poder transformador de Deus. O diabo teme esses cristãos não porque eles são perfeitos, mas porque eles estão crescendo continuamente em semelhança com Cristo. Eles representam uma ameaça real ao reino das trevas porque suas vidas demonstram o poder transformador do Evangelho e inspiram outros a buscar o mesmo tipo de relacionamento íntimo com Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você chegou até aqui, é porque Deus está falando com seu coração sobre estas verdades profundas. Eu quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva em nosso canal e seja parte desta família que busca crescer juntos na fé. Mas mais do que isso, eu quero ouvir sua história. Nos comentários abaixo, compartilhe conosco qual desses 5 tipos de cristão mais desafia você neste momento da sua caminhada. O que Deus tem falado ao seu coração através desta mensagem?
Como você tem experimentado o poder de Deus operando em sua vida quando você escolhe confiar, orar, amar, obedecer e viver com propósito? Sua experiência pode ser exatamente o que outro irmão precisa ouvir para ser encorajado em sua própria. Conrad D.F. Lembre-se de que em Romanos 8,37, Paulo nos assegura que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nossa vitória não depende de nossa força ou capacidade, mas do amor e poder daquele que já venceu todas as forças das trevas. Quando vivemos como cristãos de confiança inabalável, intercessão fervorosa, compaixão genuína, submissão completa e visão clara, estamos simplesmente apropriando-nos da vitória que Cristo já conquistou para nós. Que Deus nos ajude a ser o tipo de cristão que faz o diabo tremer, não por nossa própria força, mas pelo poder de Cristo, operando através de nossas vidas rendidas. Que nossa fé seja inabalável, nossas orações sejam fervorosas, nosso amor seja genuíno, nossa obediência seja completa e nossa visão seja clara. E que, através de nossas vidas transformadas, muitos outros sejam alcançados pelo poder salvador e transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Amém.